Papo Mineiro hoje, vamos estar numa prosa de eventos com o engenheiro agrônomo pela Exal e também empresário de linha de ponta dos eventos em Minas Gerais e no Brasil, Nelson Cunha, tendo atuado também na Emater, na Rural Minas e no IMA, especializou-se em promoções e marketing agrícola e no IMA foi superintendente de promoções e marketing. Em 1987, criou a Minasplan Promoções, com cerca de 300 grandes eventos em vários estados brasileiros, como São Paulo, Goiás, Bahia e Maranhão. Foi superintendente do Minacentro e também da Turminas. Desempenhou papel importante na criação do Belo Horizonte Convention Vistos Bureau, tendo sido membro do Conselho Curador, bem como da ABOC Minas Gerais e do Sindiprom, onde exerceu a presidência. Professor universitário, realizou várias viagens de estudos na Argentina, França, Espanha e Holanda. E é esse expert em eventos que vamos conversar. Seja bem-vindo, Nelson. Bom dia, Nani. Eu que agradeço o privilégio de estar nesse papo aqui, mineiro, já completando aí o seu 3º ano no ar, conversando aí com personalidades, pessoas importantes do cenário da economia de Belo Horizonte, de Minas Gerais e quiçá do Brasil, né, Hernani? Parabéns. Alguns, né? Parabéns. Nós entrevistamos alguns amigos que estão morando lá no exterior, né? Portugal, Espanha, Alemanha e México, né? A gente vai conversando com eles. A gente ter essa ideia, né? Da visão do país e da visão de Minas Gerais lá fora. Exatamente. Mas a palavra é sua. Eu tenho acompanhado, né, Hernani, com vivo interesse as suas entrevistas, né? Sempre muito bem desenvolvidas, né? Com temas e pessoas importantes aí que têm trazido aí conteúdos muito próprios para o momento, né? Porque a gente passa, depois de 30 anos, as pessoas esquecem as histórias. Então, nós estamos resgatando as histórias para a pessoa perceber o seguinte: o que acontece hoje é fruto de tudo que foi feito. Tá? Exatamente. Então, a palavra é sua, querido. Oi, Nani. Eu nasci em Belo Horizonte e hoje o meu pai, como militar da Polícia Militar de Minas Gerais, nós acabamos mudando para Muzambinho, no sul de Minas, onde eu tive uma infância muito agradável, cidade pequena do interior, né? Depois ele foi transferido para Lavras, também no sul de Minas, né? E lá eu tive a oportunidade, então, de conhecer a Escola Superior de Agricultura de Lavras, né? Eu ainda no ginasial e no colegial, e mais tarde acabei, pela origem do meu avô, que era fazendeiro no sul de Minas, por essa influência, eu acabei me apaixonando pela agronomia, né? Então, fui cursar agronomia em Lavras, fiz pós-graduação. Tive a oportunidade de ser professor de algumas disciplinas em cursos de agronomia no Paraná, na Escola de Agronomia do Paraná. Depois voltei para Minas, aí eu fui para a Rural Minas, em Uberlândia, depois de ter uma passagem muito profunda, muito importante para mim, na Emater, onde eu comecei os meus primeiros passos a me apaixonar também pelo setor de promoções, eventos, marketing agrícola, né? E lá realizando muitos eventos chamados de extensão rural. A Emater é uma escola nesse segmento de promoções de eventos na agricultura. Mais tarde, eu voltei para Uberlândia como chefe do escritório da Rural Minas, né? Depois vim para Belo Horizonte e aí eu tive o privilégio e a oportunidade. A Rural Minas era uma grande empresa do governo de Minas Gerais, com repercussão no Brasil e reconhecimento no exterior.
E aí eu fui criar o Departamento de Promoção e Marketing Agrícola. Entendeu? E aí nós tivemos a oportunidade de constituir uma equipe e passar a promover o trabalho da Rural Minas em Minas Gerais e em diversos estados do Brasil. E muitas vezes, então, convocado pelo Ministério da Agricultura, nós realizamos grandes eventos de demonstração de máquinas, equipamentos e da tecnologia de irrigação e drenagem no Brasil todo. Eu percorri muitos estados do Brasil desenvolvendo a ideia e propagando o trabalho que era realizado pela Rural Minas e levando a tecnologia que era desenvolvida aqui, que nós buscamos na Europa, em outros países, e trazendo para Minas Gerais e divulgando isso e trazendo essas experiências para outros estados do Brasil. Quando o ministro Alisson Paulinelli criou o Instituto Mineiro de Agropecuária, foi criada uma diretoria de promoção agrícola. Entendeu? E, naquela época, eu era um dos engenheiros agrônomos em Minas Gerais que tinha experiência em promoção, marketing, nesse ambiente do agronegócio. E aí o ministro Paulinelli, que era secretário da Agricultura, me chamou para coordenar a implantação e a criação da área de promoção e marketing agrícola no IMA, né? E, ao mesmo tempo, exercendo a função de diretor do Parque de Exposições da Gameleira. E foi um momento e uma experiência muito rica. Nós partimos do nada no IMA até criar e colocar em funcionamento essa diretoria. Né? Tem um hiato aí, um parêntese aí, na época de um governo, do governo Nilton Cardoso, entendeu? Que a Rural Minas passou por um processo muito intenso de desmanche. Entendeu? Então, eu me afastei da Rural Minas por licença e naquela época, então, o que eu sabia fazer, mais ou menos, era promoção de eventos e com um forte apelo para o agronegócio. Aí, há 36 anos atrás, nós criamos a Minaspram Promoções e Eventos, e aí me passei a dedicar com muita ênfase em eventos do agronegócio, congressos, seminários, simpósios e feiras ligadas à agricultura. Né? E aí, nesse momento, nós tivemos, então, a oportunidade de fazer grandes congressos em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, Viçosa, Lavras, Caxambu, Poços de Caldas, Araxá, Uberlândia, né? Em todos os campos do conhecimento das ciências agrárias. Né? E depois, voltando para o IMA, eu pedi licença da Minasplan, fui para o IMA, né? E ficamos lá por 2 anos, daí houve a troca de governo, muda o quadro, né? E aí eu continuei na Minasplan, fazendo aquilo que eu sabia fazer. Né? Teve um momento também que o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Maurício de Pádua, me convidou para exercer a função de superintendente do Minacentro, né? E cumulativamente com a empresa mineira de turismo, que era a, então, hoje extinta, Turminas. Né? E aí foi uma experiência mais rica ainda, porque eu pude mergulhar com mais propriedade, com mais profundidade, no mundo do turismo, né? Porque eu estava ligado exclusivamente à área de promoção de eventos. E aí eu fui conhecer profundamente, mesmo como engenheiro agrônomo, conhecer com mais profundidade o trabalho desenvolvido no turismo, né? E relacionando com o trade turístico. Pausou aí, Nelson? Deu uma pausada aí, Nelson.
Vamos ouvir aqui. O Nelson deve ter dado uma caída lá. Nesse momento de muita chuva, às vezes dá um pico, né? Vamos ver ele deixar, vamos esperar ele voltar. Mas vocês estão percebendo como é que é uma trajetória, né? Pela agricultura, pelo agrícola, e vai chegando aos poucos na área de eventos e ao turismo. E ele é um expert no turismo de negócios em Minas Gerais. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está voltando. Pronto. Deu uma paradinha aí, né? Uma pausada, normal. Você estava falando, então você estava contando que você então começou a dar entrada no turismo. Isso. Né? Então, nesse momento, Hernani, eu passei a ter uma relação muito profunda com autoridades, com lideranças, com profissionais do turismo, né? A BAV, a BIH e tantas outras entidades e profissionais. Então, foi uma experiência, um momento muito rico para mim. Né? Eu passei também a participar de grandes eventos, de grandes congressos realizados pelo setor fora de Minas Gerais, né? E participei, às vezes, tanto como conferencista, como participante. Né? Então, foi uma experiência, um crescimento muito grande. Né? Nesse intervalo, como você falou, nós participamos intensamente da criação do Convention Bureau, né? Que foi uma experiência também extraordinária para Belo Horizonte naquela época. Criamos também o Sindipron, junto com Norma, e depois a ABEOC Minas, que foi, nós chegamos a ser a terceira maior ABEOC do Brasil, só superada por Rio e São Paulo. Muito bem, ótimo. E agora, como é que você vê? Como é que você vê a cidade? Quantos anos que não temos a ABEOC? Né? Ela continua firme e forte a nível nacional e em muitos outros estados. Como é que você percebe essa dicotomia? Hernani, nas nossas entidades, aqui em Belo Horizonte, não sei se é por uma característica do mineiro, né? De ser muito individualista, de ser muito desconfiado, né? Nós, todo o setor, né, não tivemos sorte, não tivemos êxito na formulação da nossa agenda, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos em torno dessas entidades. Né? Tanto o Convention Bureau, quanto a ABEOC, quanto ao Sindipron, entre outras. Né? Eu vejo aí outras entidades co-irmãs também passando por essas crises, por esses momentos de identidade, né? Muitas vezes pouco conseguindo alavancar de benefícios, de ações, de mobilização intensas em função do setor. Né? Falta essa presença dessas lideranças mais fortemente exercendo ação, tanto no governo estadual quanto no municipal. Né? Então, constantemente a gente tem visto, assistido e lido preocupações com relação ao destino do setor de eventos, promoções e turismo em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Vivemos um momento muito particular agora na Secretaria de Turismo e Cultura, né, que o Leônidas vem fazendo um trabalho extraordinário, né, na promoção de Minas Gerais como destino turístico e promovendo grandes iniciativas para atrair turistas para Minas Gerais. Parabéns, muito bom, extraordinário. No plano municipal, no que diz respeito à captação, apoio, desenvolvimento de uma política séria, comprometida com a área de eventos, congressos e feiras,
nós ainda ficamos devendo para outras cidades, para outros estados brasileiros. Eu me recordo, Hernani, e você também, certamente, quando eu estava no Minas Centro e na Turminas, e no início dos trabalhos do Convention Bureau, e quando a ABOC e o Sindipron ainda eram muito intensos, nós éramos o terceiro principal e maior destino de congressos e feiras do Brasil, evidentemente superados por Rio e São Paulo. Tá? E nós tínhamos praticamente um único espaço para eventos, que era o Minas Centro. Não era o melhor, mas de Belo Horizonte, de Minas, era o maior e o mais apropriado. Né? De lá para cá, hoje, eu acredito que nós devemos estar aí entre 10º e 15º destino para congressos, convenções e feiras. Isso é uma perda extraordinária para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para os cofres públicos, para o empresário, para a cidade, que deixa de promover o destino, deixa de arrecadar impostos, tributos, gerar emprego, né? Por falta de uma política consistente, positiva, voltada para esse setor. Se você me permitir, eu vou contar um caso que aconteceu conosco dentro do Palácio da Liberdade, na presença do então governador Aécio Neves e do prefeito Fernando Pimentel, quando lançavam a pedra fundamental para a construção do Expo Minas. Eu estava lá, acompanhado de outras lideranças, de outros empresários do setor, e o governador Aécio Neves perguntou para mim, eu era presidente da BIOC, Nelson Cunha, ele também, Aécio Neves Cunha, a gente brincava que era parente, e realmente tem um pezinho lá, na família do meu pai, com a família do pai dele. Ele disse assim, agora, Nelson, depois da fundação, da inauguração do Expo Minas, você vai continuar reclamando de Belo Horizonte, não ter apoio, não ter condições de captar eventos, coisa desse tipo, assim. Né? Eu peguei e falei para ele, para o prefeito Pimentel e na frente ali de todo mundo. Falei, governador, esse equipamento vai ser muito importante para Belo Horizonte, para nós. Tá? Mas Belo Horizonte, como destino turístico, como cidade, continua ainda a prefeitura sendo a madrasta do promotor de eventos. Ele espantou um pouco, virou para o Pimentel e perguntou para o Pimentel, o que é isso? O Pimentel tirou um cartãozinho de visita do bolso dele, como se precisasse, e falou para mim, senhor presidente, manda para mim um ofício falando das suas reivindicações, que nós vamos procurar atendê-las. Aí o Aécio Neves perguntou, mas por que Belo Horizonte é a madrasta do promotor de eventos? Eu falei, governador, quando nós temos um evento no Minas Centro, vai lá a BH Trans e multa os expositores e os compradores que estão lá. A Secretaria da Fazenda vai lá e multa o expositor que está lá dentro fazendo negócio. Nós temos uma série de impedimentos para que a ação da promoção aconteça efetivamente. Nos falta apoio, patrocínio e participação do empresário mineiro. Você vai pedir um patrocínio para uma empresa mineira, ela acha que ela vai te ajudar. No entanto, eu fecho contratos com patrocinadores de empresas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por e-mail, hoje pelo WhatsApp, manda o contrato, assina, devolve, deposita na sua conta, mesmo antes de acontecer o evento. Com Belo Horizonte, eu já fui em várias empresas, tomei um chá de cadeira de 40 minutos, 1 hora, para receber um não. Eu lembro uma vez que o governador Hélio Garcia falou, nós precisamos de falar de que Minas Gerais é um estado pobre. Nós continuamos nesse mesmo diapasão até hoje.
Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte, as entidades de Belo Horizonte, o governo de Minas Gerais fala que nós somos um estado pobre que não tem dinheiro para patrocínio. Essa é uma mentalidade de Belo Horizonte. Isso não acontece com essa frequência nos outros estados. Eu me lembro muito bem, Hernani, governador da Bahia, governador de Alagoas, governador do Sergipe, nos fan-tour que nós fizemos pela BEOC, por esse país afora, oferecendo os centros de convenções de graça para nós levarmos eventos para lá. Porque eles entendem que, dando o centro de convenção graciosamente para o promotor levar uma feira e um congresso para lá, a cidade e o estado todo ganham. O que você arrecada de benefício fica na cidade. Aqui nós somos obrigados a pagar elevadas taxas de locação dos equipamentos. Isso acontece também na hotelaria. A iniciativa privada, a hotelaria não fica fora também, não. Você vai levar um congresso para um hotel aqui, na semana do congresso, a diária sobe, o coffee break sobe, o almoço e o jantar sobe de preço. Quer dizer, nós estamos na contramão do desenvolvimento do turismo de eventos. Então, quando eu ouvia falar agora, até pouco tempo, de que Belo Horizonte é a capital nacional de eventos, é porque o pessoal não entende, não conhece o setor de eventos do Brasil, Bernardo. Me perdoa fazer esse desabafo aqui. E você me permite, porque o seu programa é muito visto, muito ouvido. Quem sabe que isso chega no ouvido de alguma liderança aí. Mas é uma coisa muito que a gente não entende, né? Em 1980, Jorge Norman fundou a Belotour. Em 1997, ele também, com vocês, fundou o Convention Bureau. Um era para completar o outro, né? Fazer ações conjuntas e complementares. Hoje, 26 anos, 27 anos depois, nada disso aconteceu em hora nenhuma. E você é prova disso. E você é testemunha ocular. Que muitas vezes... Presencial. Eu quero até, nesse momento, abrir também uma exceção para a Belotour hoje, que tem uma linha, que você conhece muito bem, de patrocínio para captação e realização de eventos em Belo Horizonte, né, que são os projetos verão, outono, primavera, inverno e primavera. Né? Os editais. Muito importante, muito importante. A Belotour, nesse particular, está à frente, né, de outras iniciativas. Né? Sim. E eu diria que as grandes entidades, as grandes federações, os grandes conglomerados de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ainda têm dificuldade de enxergar o Congresso, a feira, como instrumento de marketing, de alavancar negócios, de visibilidade, de promoção comercial e institucional. Isso é uma miopia que nós somos obrigados a enfrentar aqui em Minas, e eu que fiz eventos, grandes congressos, fora de Minas Gerais, lá fora eu tenho uma experiência muito diferente. Você sabe, eu estou levando agora um congresso para Goiânia, agora em junho. A receptibilidade do empresariado, das lideranças, das autoridades, do governo de Goiás é completamente diferente do que nós vemos aqui em Minas e em Belo Horizonte. Estou levando um grande evento para Belém, estive lá, fomos recebidos com tapete vermelho pelo governo do Pará, uma receptibilidade, centro de convenções por conta do governo do Pará, colocaram um Corolla com motorista à nossa disposição por 3 dias, pagaram a nossa passagem aérea, 3, eu e mais 2 presidentes de entidades, passagens aéreas para Belém, hospedagem e alimentação. É uma visão diferente, Hernani.
uma diferente. E no evento que eu fiz o ano passado aqui em Belo Horizonte, recebendo vários conferencistas e lideranças do Brasil todo, nós não conseguimos veículo do governo para transportar conferencistas de Confins para o Minas Centro. Então, essa é a diferença, e ela é muito nítida, e ela impacta positivamente todos os setores da economia da cidade. Né? A gente fala e aprendemos aí nos eventos que o Congresso, a feira, impacta aí mais de 50 setores da economia. Né? Desde o frentista e o borracheiro do posto de gasolina ganham, até a companhia aérea, passando por uma infinidade, que eu não vou repetir aqui, porque eu sou professor disso, né? Sabe o que é que o setor de eventos deixa numa cidade. Né? Só as nossas lideranças, as autoridades, é que não conhecem e não querem conhecer, Hernani, não querem saber. Falando da carta do governador, me permita, então, voltar à questão. Eu, então, mandei, como presidente da BIOC, um ofício para o prefeito de Belo Horizonte. Passado um certo tempo, um diretor da Belotur, muito conhecido nosso, me chamou lá com o ofício na mão, e o ofício tinha um monte de au-au, você sabe o que é? Ao chefe de gabinete, ao diretor disso, ao presidente disso, ao diretor daquilo, uma infinidade de despachos sobre o assunto. Eu elenquei uns 8 ou 10 problemas que nós tínhamos com relação à prefeitura. E ele pegou e disse, olha, eu estou aqui com a obrigação de criar com você um seminário para discutir sobre o setor. Sentamos, discutimos, elaboramos uma pauta, ele ficou de me chamar para uma segunda reunião para tratar do assunto, e até ontem não aconteceu. Mais um papel que foi engavetado. E nem vai acontecer. Ele não é mais nada da Belotur, não vai acontecer. Né? Então, mais uma iniciativa que nasceu morta. Quer dizer, o seminário para discutir esses problemas. Com quem podia resolver o problema, não aconteceu. O Nelson, eu, por exemplo, né, eu participei muito dos conselhos municipais, do Conselho Estadual. Então, o Conselho Municipal, eu estou nele há 26 anos. Né? Só agora, os 3 anos, até durante a pandemia, que algumas coisas importantes foram confeccionadas. Né? Assim mesmo, pela uma diretoria, né, que tem competência para fazer isso, então ela começou a montar algumas políticas públicas que são importantes. A gente tem que bater palma com a pessoa certa. Né? Então, teve aí um primeiro plano municipal de turismo, que até então a cidade de Belo Horizonte nunca teve isso. Né? Teve também uma conferência. E eu acho que são importantes os títulos. Né? A Pampulha, como patrimônio, assim como a cidade da gastronomia, lógico que tem importância. Mas esse título é dado para ter muito trabalho. Precisa de muito trabalho nesses títulos. Muito trabalho. Senão depois toma. Tem que ter gente que conhece do assunto, né, Hernani? Tem. Né? Então a gente vê nitidamente, e eu tenho alguns anos já falado isso, né, que a busca de liderança é grande. E as pessoas que têm competência para ser lideranças, elas não têm tempo, porque elas estão trabalhando. E aí, exatamente, as presidências das nossas entidades, né? Estou falando de uma década, 2 décadas, tem pessoas na frente que não são lideranças, são apenas uma pessoa do setor que estava com mais tempo. Isso, exatamente. Por isso que você só foi presidente do Sindiprom, porque você tinha toda a condição de ser um presidente do Convênio, da BEOC, até no Brasil. Né? Não, você estava fazendo, você estava dedicando ao setor, mas com operações, com novidades, com inovações, né? Com transformações. Porque hoje, realmente, nós temos muita gente competente para fazer. Né?
É. Mas falta lembro, liderança, aquela liderança para a discussão. É. Eu lembro, Hernani, que como presidente da BEOC e ainda no conselho curador do Convention, nós fizemos grandes eventos. Eu trouxe para Belo Horizonte o Congresso Brasileiro da BEOC. Sim. Até aquele ano, foi o maior congresso que a BEOC tinha feito. Nem Rio e São Paulo tinha feito um maior do que o de Belo Horizonte. Nós fizemos alguns eventos com o Marcos Valério, lá no Merit, alguns seminários. Nós colocamos 2 ministros do turismo, o que estava saindo e o que estava entrando, no mesmo evento, com o nosso querido, admirável Eduardo Sanovic, presidente da Embratur, no mesmo evento. E eu recebi um elogio, Hernani, que eu tenho um orgulho muito grande de ter recebido, do Raimundo Pérez, que era presidente do Convention Bureau de Foz do Iguaçu. Ele estava no plenário, ele pediu a palavra e falou: Nelson, só você consegue colocar 2 ministros e um presidente da Embratur no mesmo dia, no mesmo evento. Ninguém mais conseguiu fazer isso. Então, isso me calou muito fundo. É uma lembrança que eu tenho do Raimundo Pérez, e um respeito que eu tenho por ele muito grande, porque ele reconheceu isso. E nós trouxemos, e nós fizemos. Lamentavelmente, Hernani, não teve prosseguimento, não continuou. Eu te falo, nós fomos a 3ª maior ABEOC do Brasil. Nós fomos o 2º estado a ter um Sindiprom, criado pelo Norman, e que nós encampamos, nós abraçamos a ideia. Eu depois via ser presidente do Sindiprom. Quiseram que eu me perpetuasse no poder. Eu falei, não fico nem um dia mais. Eu dei os meus 3 anos de contribuição e não vou continuar. Abriu um hiato na diretoria do Sindiprom de uns 3, 4 meses até que alguém viesse assumir. Foi a Sara, querida Sara, que assumiu o embate, a guerreira, né? Porque ninguém queria presidir o Sindiprom. Né? Então, quer dizer, nós precisamos, e agora não adianta mais falar eu, né? Mas eles, né, com o apoio de todos, precisamos retomar esses processos, precisamos, se não voltar à liderança, mas voltar a ocupar o espaço que Minas e Belo Horizonte mereceram e ocuparam no passado. Nós não podemos mais, Hernani, e você é uma voz importante nesse momento, nós não podemos mais continuar à margem. Nós temos que voltar a ser protagonistas, como já fomos. Olha o que o Convênio Bureau de Belo Horizonte já fez. Olha o que nós já fizemos. Nós, os velhinhos de hoje, jovens daquela época. Então, não é possível que Belo Horizonte continue à margem desse processo. Vamos muito bem, obrigado, no turismo. A passagem do ano foi maravilhosa, mas nós não podemos ficar só nisso. Aquilo é muito importante. Tudo que o Leônidas está fazendo, ele está acertando. Temos que aplaudir, bater palmas. Mas, secretário, vamos olhar também para o setor de promoções de eventos, porque é a arrecadação líquida e certa para o município, para o Estado, para a economia da cidade, o ano inteiro. Se você tem pequenos eventos e grandes congressos e grandes feiras, toda semana durante o ano, Hernani, coloca isso no papel, multiplica por R$500 por dia, por participante, dá mais do que qualquer indústria que gera poluição, que gera desemprego, que traz problema. O turismo de promoções e eventos é uma indústria limpa, sem chaminé, sem poluição. O que o Congresso deixa na cidade, Hernani? Legado, conhecimento, informação, conteúdo, tecnologia.
e arrecadação para os cofres públicos. Né? Não podemos continuar. Não tem dúvida. Promotor de eventos, fazer o evento, todo mundo ganha e ele toma prejuízo. Essa é uma realidade. As recepcionistas, a faxina, a segurança, o montador, todo o hotel, o táxi, todo mundo ganha. O empreendedor que traz, que arrisca, muitas vezes toma prejuízo. E você sabe de colegas nossos que foram à falência, que quebraram, porque não foram bem-sucedidos num determinado evento, no momento. Né? Então, fica aqui essa preocupação, né? Porque, ajuntando, viu, Hernani, uma informação importante, está lá os 36 anos da Minasplan, mas eu, desde a Emater, promovendo eventos, já são 50 anos de janela. Né? E eu coloquei lá 300 eventos realizados na Minasplan, mas, juntando meu tempo de governo, são mais de 500 eventos promovidos ao longo desses anos. E vou te falar, Hernani, tem pelo menos uns 10 ou 15 anos que eu não sou chamado a opinar. Então, me permita dizer, um pouco de modéstia, mas com esse conhecimento, com essa experiência, com essa bagagem, eu acho que eu tenho ainda alguma contribuição para dar. Mas, se tudo caminhar bem, se tudo estiver dentro dos desígnios, né, em junho de 2025, voltando de Belém, eu dependuro as chuteiras definitivamente. Eu tinha parado em 2020, eu estava com 8 eventos no meu portfólio, eu estava com 10 eventos. No dia 15 de março, eu fechei o escritório e, por um acidente de trabalho, voltei ao ambiente de eventos o ano passado. Não pretendo continuar depois de 2025. E se a equipe que tiver na Minasplan, naquela oportunidade, quiser continuar na Minasplan, eu vou para o honroso cargo de diretor do Conselho de Administração e vou deixar a Minasplan na mão deles. Isso que Deus permita que aconteça. Porque a experiência da Minasplan não pode ser extinta de um dia para o outro. Vai ser merecido. O legado tem que ficar, viu, Hernani? Claro. Já terminou, né? E eu quero te agradecer, né, a sua presença, as suas falas. Isso é bom para a história, é bom saber, né, que muita gente nova que está por aí não sabe o que aconteceu há 10, 15, 20 anos. Né? E também não é para repetir o que aconteceu há 20 anos atrás, não. O momento é outro, né? A tecnologia é outra. Então, as pessoas precisam de mentes novas, novos olhares, não aquelas coisas que eram feitas. Aquilo não existe mais. Aquilo não existe mais. Não é verdade? É verdade. Então, quero te agradecer, obrigado. Lideranças e cabeças novas. E que também, né, que sejam atuantes, né? Porque o que eu venho vendo, as pessoas não são atuantes, querem continuar, mas sem dar a sua contribuição, sem querer contar a sua experiência, apesar que muitos nem experiência têm, né? Exatamente. Porque a minha experiência, como diz o filósofo, a minha experiência é um farol iluminando para trás. Ela não serve para ninguém. Ela serve para mim. Né? Então, tem que ter novas cabeças, nova criatividade. As tecnologias estão aí para me desafiar, porque eu sou um dinossauro e eu preciso dos jovens de 20, os jovens de 15, 17 anos precisam me ensinar as tecnologias das redes sociais e tantas outras que estão aí, me desafiando diariamente, Hernani, para eu voltar a entender o que está acontecendo nesse setor. Tem novidades e coisas extraordinárias que a gente nem sonhava que aconteceria. Né? Então, a minha experiência hoje, ela serve muito pouco
para a execução, para a operação, né? Mas ainda na gestão, no planejamento, mudou pouco, né? É claro. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Hernani, eu te digo que estar na sua galeria de entrevistados, para mim, é um privilégio muito grande, entendeu? Eu te cumprimento novamente pelo seu terceiro ano de praia, né, de Papo Mineiro. Desejo sucesso para você, né? Que 2024 seja um ano de muitas conquistas para você, no seu ambiente, para todos nós, e que, quem sabe, Belo Horizonte volte a merecer o espaço que já ocupou. Muito obrigado. Bom dia para você Um abraço. e para todos que estão nos assistindo aí. Obrigado. Então, tivemos aí uma aula de quem sabe, quem viveu, quem experimentou, está muito lúcido com o momento, está fazendo no momento, e sabe que tem que fazer com um novo olhar, com novas tecnologias, etc. Por isso que é uma pessoa de sucesso. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.